Vocês conhecem o mito de Eco e Narciso? O mitólogo Runito de Souza Brandão conta essa história e analisa de uma maneira muito interessante. Esse mito merece ser lido na sua íntegra, fica aqui o convite. Mas fazendo um breve resumo, nós conhecemos a história de Eco, que era essa ninfa, muito tagarela, vivia contando da vida dos outros, sabia de todas as histórias e não olhava para si, não conversava consigo mesma, não falava de si. Contava a história dos outros, ela gostava era de uma boa fofoca. E um dia ela se meteu numa enrascada, porque ela viu, observou, ficou sabendo de uma das escapadas de Zeus, de uma das traições de Zeus com a sua esposa Hera. E Eco, então, com medo, porque Zeus era poderoso, resolve não fofocar a respeito disso, não contar para ninguém. Ela faz parte disso, encoberta a história. Mas era a esposa traída, muitas vezes, ela sempre ficava sabendo, ela sabia de tudo, e ela descobre. E como sempre, ela não vai tomar satisfações com o seu marido, mas ela vai atrás das pessoas envolvidas na história. E ela vai atrás de Eco e fica muito brava porque Eco não tinha contado para ela. E a punição que Hera impõe é que Eco perderia a sua capacidade de falar, ela perdeu sua voz. Ela podia apenas reproduzir o último som ouvido. Então, Eco só conseguia dizer as últimas palavras de uma frase que alguém havia lhe dito. Eco perde a capacidade de ter voz própria, ela agora reproduz o que os outros falam. E Eco fica por ali nesse bosque até que ela encontra o outro personagem importante da história, que é Narciso. Narciso era filho de uma ninfa também e de um deus rio. E esse Narciso, ele era tão bonito e ele era considerado o ser mais bonito. Ele era mais bonito do que todos os deuses. E isso era um risco, porque os deuses ficavam muito bravos com qualquer um que fosse mais que eles em qualquer aspecto. Então a mãe, preocupada, vai consultar um vidente. E o vidente fala: Olha, ele vai ter vida longa, contanto que ele não se veja. Ele não pode ver a imagem própria refletida em um espelho. Se ele não se enxergar, se ele não se olhar, ele vai ter uma vida longa, fique tranquila. Então a mãe saiu fazendo de tudo, sumiu com todos os espelhos para que esse menino nunca se visse, esse jovem nunca se visse. E quando ele é visto, mas ele não se interessava por ninguém. Ele não se interessava por ninguém. Era alienado. Estava lá só vivendo a própria vida. Quando Eco vê Narciso, ela se apaixona perdidamente, porque todo mundo que via Narciso se apaixonava perdidamente, e ela se apaixona perdidamente. Mas ela não é correspondida, Narciso não tá nem aí com ela e nem aí com ninguém. Então Eco fica sem voz própria, indo atrás de Narciso, até que ela se cansa. Ela se cansa e ela resolve se isolar, vai num canto de uma na floresta, e fica quieta e definha, e se transforma num grande rochedo, na forma de uma gruta. E passou então a morreu, virou essa gruta, esse rochedo. Então quem passava por ali falava, ouvia a própria voz, as últimas frases, as últimas palavras da própria voz. Era Eco reproduzindo, e foi esse o fim da Eco. E Narciso, um dia, com sede nas suas andanças daqui para lá, ele se debruça num lago para beber água, e o lago estava tão calmo que era um espelho, e ele se vê. E ele se apaixona também por si, fica fascinado, vidrado, que ele não sai mais dali. E ele também morre e definha. E depois de um tempo procurando Narciso, encontram no lugar onde ele estava uma flor que é a flor de Narciso. Então Narciso morre, definha, quando fica apaixonado pela própria imagem, e Eco também morre, definha, por essa paixão não correspondida, e ela passa só a ser esse eco que a gente fala. Bom, nessa descrição que Runito nos apresenta e traz alguns pensadores para falar a respeito, é interessante, porque ele começa essa análise prestando atenção na origem da palavra narciso. E veja que narciso vai trazer um conceito até relacionado com narcótico, porque narciso, na sua origem, ele tem relação com torpor,
com aquele estado de sonambúlico, aquela coisa meio que não sei se eu estou acordado, dormindo, estou fascinado, estou apaixonado, não estou consciente, é uma antítese da consciência. Então, é um estado de torpor, que é o que essas substâncias causam, né? As substâncias narcóticas causam na consciência esse torpor. E aí ele vai dizer, se a gente fosse descrever Narciso, talvez a gente dissesse fútil, preso na própria imagem, perdeu a vida porque ficou vidrado na aparência e principalmente focado em si. Narciso não enxergava o outro, e ele descreve esse par de polos opostos. Narciso e Eco são opostos de uma mesma de um mesmo eixo. São dois pares de opostos que se complementam. Narciso de um lado só vê a si, Eco de outro lado não vê a si. Narciso precisa de Eco e Eco precisa de Narciso. Narciso é aquela personalidade, é aquele aspecto que só enxerga a si mesmo, mas precisa do seu séquito, dos seus servidores, precisa de alguém que o admire, precisa de alguém que o idolatre. Então, a personalidade narcisista é essa, ela vai seduzir alguém porque ela precisa de público. Ela precisa de gente que a admire, de gente que esqueça de si própria para viver em função desse narciso, desse lado narcisista. Então, Narciso só enxerga a si, não enxerga o outro está a serviço dele. E combina muito com esse perfil de atendimento aos narcisos, as ecos. E aí é interessante, porque a gente vai nessa relação e vai perceber que não existe essa vítima injustiçada. Nesse sentido psicológico, os dois contribuem energeticamente para que essa relação se estabeleça. Então, se alguém se identifica numa relação vivendo com alguém narcisista, antes de sair jogando pedras, se pergunte: por que é que eu encarnei o lado eco e vivo em função do narciso? Porque a eco é o outro lado. A eco é aquela que só enxerga os outros, se preocupa com os outros, tem que fazer para agradar os outros, vive em função dos outros, não tem voz, não tem vez. A eco esquece de si, ela não se conhece, ela nem sabe quem ela é. Ela vive falando dos outros, ela vive olhando para os outros, ela vive atendendo os outros. Quando o eco prestar atenção em si, ela já começa a dissolver a relação que existe entre eco e narciso nos seus relacionamentos. Eco só vê o outro, narciso só vê a si, por isso que eles se combinam e se complementam. Eco precisa de um narciso a quem idolatrar, porque ela não tem energia, disposição, prontidão para se ocupar de si. Ela não quer conversar sobre si, ela não quer se conhecer, ela não quer se olhar, ela se evita. E ela quer alguém perfeito, lindo, bonito, sedutor para ela idolatrar, seguir, agradar, atender, servir. Enquanto que Narciso faz o polo oposto. Narciso não quer se preocupar com o que os outros precisam, ele está olhando para ele. Ele se encanta com ele, é só ele que existe, ele está interessado nele próprio. Então é interessante a gente olhar por esse ponto de vista, porque a gente tira a culpa só de um lado da história. E a gente vê que toda relação requer 50% de participação de cada lado. Então, se eu me identifico com eco, puxa vida, eu sou uma dessas que vive para os outros, só pensa nos outros, me dedico para os outros, só sirvo os outros. Se pergunte quanto que você não está dando de energia para que narcisos se aproximem, porque é uma questão de atração. Narciso busca eco, eco busca narciso. Se a gente pudesse misturar os dois no liquidificador, né, e bater, a gente teria um equilíbrio. O que que Narciso precisa? Ser um pouco eco. Sai um pouco de si, serve um pouco o outro, olha para o outro, pensa no outro, se encante com o outro. O que que Eco precisa? Ser um pouco mais Narciso. Olha um pouco para si, Eco.
Veja o que te interessa, o que que você precisa, quais são as suas necessidades. Esse é o ponto de equilíbrio. Mas essa reflexão que eu trago hoje, eu vou procurar ampliar um pouco mais. Eu vou sair da relação unipessoal, pessoal, entre duas pessoas. E eu vou imaginar aqui um grupo narcisista e um grupo de ecos, porque parece que isso combina muito com o que nós estamos vivendo enquanto sociedade no momento atual. Nós vemos grupos narcisistas, só eles têm razão, só eles podem, só eles sabem, só eles interessam. Eles só olham para ele, eles só se encantam com ele, só eles, só os valores dele que são importantes. Só a opinião deles é que tem valor, é a verdade. E a gente vê outros ecos que circundam esses narcisistas, idolatrando, falando amém, aceitando cegamente o que esses narcisistas falam, passando pano para as coisas que estão estranhas. Tudo isso a gente tem visto. Pessoas cegas que não se valorizam, que não olham para si, que não são capazes de ter voz crítica, falando amém, idolatrando e seguindo grupos de narcisistas que se colocam como a última bolacha do pacote. Então, existe um jornalista italiano que ele faz uma crítica, eu trouxe até um texto literal dele, porque vale a pena. Eugênio Scalfari, ele diz assim: na pessoa se defrontam e convivem dois instintos essenciais: o da sobrevivência do indivíduo e o da sobrevivência da espécie. O primeiro dá lugar ao egoísmo, necessário e positivo, desde que não supere um limite além do qual se torna devastador para o coletivo, para a comunidade. E o segundo, o instinto gregário, produz o sentimento de moralidade, isto é, a necessidade de responder pelo sofrimento do outro e pelo bem comum. Se nós estamos vivendo tempos narcisistas, nós estamos vivendo tempos em que esses grupos não consideram uns aos outros no sentido equilibrado. Precisamos conviver, precisamos flexibilizar, precisamos trocar, precisamos nos entender, precisamos negociar, precisamos que todos participem. Mas nos tempos narcisistas, não. Alguns mandam porque são os melhores, porque se veem como os maiores, porque sabem tudo, e outros obedecem cegamente porque não têm voz, não pode ter vez, e só vivem idolatrando, falando amém para os absurdos que esses narcisistas fazem. O ideal seria se pudéssemos também nos misturarmos no liquidificador enquanto sociedade, batermos todo mundo. E a hora que a gente saía contaminado uns pelos outros e a gente respeitaria um pouco mais as diferenças. A gente valorizaria mais a diversidade tão procurada atualmente. Mas para essa diversidade ser real e não ser só fruto de uma campanha hipócrita, que na verdade nada mais é do que narcisista, porque quer ser melhor do que os outros em busca de uma inclusão, é preciso que a gente aprenda a respeitar todos os grupos e a permitir que todos tenham voz, todos tenham vez, que todos sejam vistos como importantes, que todos aprendam a se amar e amar os outros. Então, para tempos narcisistas, é preciso que vacinas de tempos fraternos apareçam. Quando nós percebemos na sociedade esses movimentos em que grupos vão se isolando e se acreditando superiores aos outros, e precisando de outros grupos de seguidores falando amém, nós entendemos que a fraternidade foi embora, escorraçada. Mas eu não acho que alguém duvide da frase que todos gostariam de tempos mais fraternos, de sociedades mais fraternas, de convívios mais harmoniosos em que os outros e os uns sejam importantes igualmente. Todo mundo busca isso. Mas ao mesmo tempo que nós buscamos tempos fraternos, nós criamos tempos narcisistas, egoístas, de interesse próprio, seja do próprio indivíduo, seja do grupinho que ele resolveu dizer que é o melhor que existe.
Fica aqui essa reflexão, esse convite a uma tomada de consciência, para que a gente descubra primeiro em nós os momentos em que somos narcisos e os momentos em que somos ecos, para que a gente possa integrar um pouco mais esses polos e oferecer um pouco mais de equilíbrio, amar a si e ao próximo como a si, e que a gente também fique atento a esses grupos sociais que se apresentam como narcisistas, donos de tudo, da verdade, para que a gente não se arraste sendo ecos, seguindo e falando amém, mas que a gente tenha a nossa própria voz, que a gente se inclua e exija mais fraternidade.